Olá, pessoal. Então, a gente vai fazer agora a correção da atividade de revisão, que vai servir, tá, como ajuda para que vocês possam responder a verificação da aprendizagem que nós faremos na próxima aula. Então, aqui nós temos, ó, calcule o valor dos ângulos x, y, z, a e c, que são esses ângulos que estão aqui faltando nos dois desenhos. Então, vamos lá. Então, a gente sabe e a gente estudou ângulos opostos pelo vértice. Então, aqui eu tenho, ó, duas retas concorrentes, elas se cruzam. E os ângulos que são opostos é o 108 e o z. Então, se esse mede 108 e aqui é z, e ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida, o z também mede 108 graus. Como eu sei o valor do x? O valor do x é o mesmo valor do y. Mas quanto mede o valor do y? Aí eu vou olhar o ângulo agora de outra forma. Eu vou olhar aqui na reta, ó. Esses dois ângulos juntos, eles formam 180 graus, é um ângulo raso, certo? Então, aqui, ângulo raso. Se esse é 108, quanto falta para 180 graus? Então, a resposta é 72 graus. Se aqui é 72 graus, aqui é 72 graus. Se aqui é 108, falta 72 graus para 180 graus. O valor de z, x e y. Agora, vamos à próxima imagem. Aqui a gente tem o ângulo A e o ângulo 143, são opostos pelo vértice, eles estão na mesma cor, tem a mesma medida. Então, o A, ele mede 143 graus, certo? Como eu descubro a medida C? É só observar o lado oposto. Se aqui é 37, aqui também é 37. Então, C é igual a 37 graus. E somando o valor do A, que é 143, com 137 graus, somando os dois, eu tenho um ângulo raso, que dá 180 graus a soma dos dois. Sempre assim. Questão 2. Quais são os pares de ângulos correspondentes? Eles estão até marcados na mesma cor. É uma dica para que vocês comecem a memorizar a posição. Os ângulos de mesma cor, eles são congruentes nessa imagem, mas nem sempre eles vão estar assim na mesma cor. Então, aqui, ó, o A é correspondente ao ângulo E, ó, A com E. O ângulo B com F. B é congruente a F. Eles são correspondentes, tá? Tem a mesma medida, B e F. C com G. C é correspondente a G, possui a mesma medida. E D com E. D com H. D e H. Então, A com E, amarelo com amarelo, verde com F, verde, B e F, vermelho com vermelho, azul com azul. São os ângulos correspondentes. Certo? Então, vamos agora ao próximo. O próximo, sabendo que R e S são paralelas, reta R e reta R são paralelas, e que a reta M também é paralela à reta N, determine as medidas dos ângulos X, Y, M, R, N nas figuras. Então, ângulo Y é esse ângulo aqui, ó, que é correspondente a esse, tá? O valor que é aqui também é aqui. E esse ângulo também é correspondente a esse. Então, o X, a gente já tem o valor de 35 graus, porque eles são correspondentes. Já aqui, eu tenho que ver o que falta para 180 graus. 180 graus é a soma desses dois ângulos. Se esse é 35, qual a medida que falta? Então, o Y, 145 graus. Agora, do outro lado, o mesmo processo, ó. 84 graus é correspondente a R. R vale 84 graus. Se aqui é 84 graus, eles são opostos pelo vértice aqui. Então, o M também mede 84 graus. E o N? O N é o complemento aqui, ó. Quanto falta para 180? Se esse é 84, quanto falta para 180? Resultado, 96 graus. E com isso, a gente finaliza a questão 3. Então, falta a letra B da questão 3. Então, aqui a gente vai fazer o mesmo processo de analisar, ó. R paralelo a S. Então, vamos ver, ó. Esse ângulo
é oposto a esse. Eles são congruentes, possuem a mesma medida. E esse ângulo é correspondente a esse. Então, aqui mede 60 graus. Então, x também mede 60 graus. O y é correspondente a esse ângulo aqui, ó. Esse valor do y também é essa mesma medida. Se aqui é 60 graus, falta quanto para 180 para completar o ângulo raso? Então, o y é igual a 120 graus, que é o que falta para 180. Quarta questão. A quarta questão, todas as questões são parecidas, tá? É de análise dos ângulos, retas paralelas, cortada por transversal e aqui o conjunto de ângulos, tá? Então, tem que ter bastante atenção para entender qual ângulo é correspondente a qual. Então, vamos começar pelo triângulo, ó. O triângulo está marcado aqui no centro e a gente já sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, aqui eu tenho 50 graus mais 75 graus. Somando esses dois ângulos, dá 125 graus. Falta quanto para 180? Falta 55 graus. Então, esse ângulo aqui é 55 graus. Então, o ângulo B igual a 55 graus. Esse ângulo correspondente a esse aqui, é o mesmo valor. Então, vamos aqui passar para o próximo. Se aqui é 55 e aqui é 75, quanto falta para 180? 55 mais 75, somando, eu tenho 130 graus. Falta quanto para a medida do A aqui? 180 menos 130, 50 graus. E o ângulo C é oposto pelo vértice, ó. Esse A tem a mesma medida desse. Então, aqui o ângulo C tem a mesma medida do A, 50 graus. E a gente finaliza essa questão, vamos à questão 5, de análise também dos ângulos. Ó, o ângulo A tem 25 graus. Esse ângulo é correspondente a esse, verdadeiro. Somando B mais o A dá 180 graus, verdadeiro. O ângulo C é igual ao ângulo A, ó, é falso. Veja até o tamanho da abertura desse e desse aqui, falso. B é igual a 25 graus. O ângulo B tem a mesma aberturinha desse de 25 graus, falso. Juntando o ângulo A mais B mais C mais 25 graus dá 360, ó. Esse mais esse, somando tudo, dá uma circunferência completa, verdadeira. O ângulo C, somado com esse lado que é 25, dá 180 graus, ou seja, forma um ângulo raso. Isso também é verdadeiro. Então, vejam que essas questões de análise de ângulos são questões simples, que vocês devem observar e ter atenção às propriedades. Quando os ângulos são opostos pelo vértice, quando são suplementares, quando juntos eles formam 180 graus, né? Como eles se correspondem aqui em relação às medidas quando estão juntos, se são correspondentes, se são opostos pelo vértice, tá? E com isso a gente finaliza a atividade de revisão, tá? E visualizem esse vídeo antes de fazer a avaliação, tá certo? Então, boa avaliação para vocês.